Bom dia, bom sábado. Quem sabe faz ao vivo, né? Mesmo quando o som não funciona. Que música linda, viu? Eu comentava aqui de que quando eu ouvi a primeira vez essa música, ela me inspirou a escrever um sermão baseado nesta música. Deus quer abrir o mar para você. Irmãos, abra sua Bíblia, segundo livro de Samuel, capítulo 9. Eu estou olhando ali para o relógio. Nós pregadores temos uma constante luta com o relógio. Eu quero beber um pouco dessa água que o pessoal preparou aqui carinhosamente, e se não beber agora, ela vai ficar aqui assim, e alguém pode pensar que é algum tipo de bênção que alguém vai receber, não é? Então eu quero dizer para você que só eu vou experimentar desta bênção. Você vai experimentar da bênção que vem da palavra do Senhor, amém? Eu queria fazer algumas palavras prévias, mas o tempo não nos permite. Eu sou um pregador preocupado com o nível de atenção que a igreja pode ter quando a gente se levanta nesse momento sagrado de adoração. Já 11h15 ali e aqui no meu relógio, a fome já vai chegar, se não já chegou por aí. A gente passa muito tempo sentado no sábado pela manhã, e essa posição, por incrível que pareça, nos cansa também. Então vamos direto à palavra do Senhor e à reflexão bíblica para esta manhã. Nós temos alguns servidores aqui da educação, professor Moisés, a sua esposa, acho que a professora Karen e outros mais que atuam aqui, eu não conheço. E a gente tem visto como esses irmãos queridos militam lá nas escolas, que bênção eles têm sido. Quero apenas dizer para vocês, pedir a vocês que continuem orando pela educação cristã. Fazê-lo é uma ação missionária. E aproveito para abrir um parêntese para dizer a vocês, fazendo eco àquilo que o nosso irmão apresentou aqui, não sei o nome dele, Charles. Não existe outra missão para essa igreja, irmãos. Não existe outro foco, outro enfoque, outra ênfase. A nossa única ênfase é a pregação do Evangelho. Se preciso for, a gente usa as palavras. Mas a sua vida, a sua conduta é uma pregação do Evangelho. Você é a Bíblia que as pessoas vão ler. Amém? Então, este ano há uma ênfase evangelística aqui, mas todo ano, todo tempo, todo departamento deve estar comprometido com a pregação do Evangelho. Então, ore pela educação cristã, porque ela também está comprometida com a pregação do Evangelho. No dia 14, nós teremos uma mobilização nacional, voltada para uma atividade social, meio ambiente, mas muitos livros ainda existe esperança serão distribuídos. E no sábado, dia 16, a educação também vai cumprir de alguma forma o seu papel com os amigos da esperança, né? Portanto, continue orando pelos educadores. Nos tempos bíblicos, até os tempos de Jesus, ou até um pouco depois de Jesus, nas sinagogas, a Bíblia era aberta, não da forma como nós abrimos hoje, mas os escritos sagrados eram abertos no sábado, no momento da adoração. Eles apenas liam a Bíblia. Havia uma reverência total no templo. O sacerdote abria o pergaminho e lia o escrito sagrado.
eles faziam a mesma leitura 2, 3, 4 vezes. Liam e meditavam. Liam e meditavam. Assim era o culto de adoração. Então, eu vou ler agora um texto bíblico que vai nortear a nossa aplicação nesta manhã. Não vamos ler mais que uma vez em função do tempo, mas vamos fazê-lo da mesma forma, ou de uma forma parecida, como eles faziam naquele tempo, de uma total reverência aos escritos sagrados. Capítulo 9, do segundo livro de Samuel. Vamos ler os versos 1 até o verso 8. Eu estou aqui com uma Bíblia na Nova Versão Internacional, e ela fala o seguinte: certa ocasião Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Outras versões falam bondade, ou até a palavra graça, que seria o termo mais apropriado. Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar, a pequena cidade de Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Perguntou o rei: Mefibosete? Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. E o verso 8 diz assim: Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu, pequeno, frágil e desprezível? Digamos assim. Desta passagem bíblica, irmãos, muitos sermões têm sido extraídos, muitas aplicações exegéticas. Nós faremos mais uma. Nós vivemos num tempo onde a grande massa das pessoas são essencialmente humanistas. O humanismo prega a visão antropocêntrica, que coloca o homem como o centro. Visão antropocêntrica, um enfoque equivocado. Nós todos conhecemos a ênfase cristã, que prega e defende a visão teocêntrica. Deus é o centro, Deus é maior, Deus é soberano. Este é o enfoque correto, o enfoque bíblico. A visão de Deus, a visão teocêntrica, ela nos conduz a uma correta compreensão de nós mesmos. E à medida em que nós nos desenvolvemos numa correta visão de nós mesmos, quem é você? Biblicamente falando, teologicamente falando, você cresce também na visão de Deus,
em uma correta visão de Deus. Vamos aos fatos bíblicos e o contexto por detrás do texto que nós acabamos de ler. Saul foi o antecessor de Davi. O rei Saul, contudo, fizera aquilo que era errado aos olhos do Senhor. E o Senhor escolheu um simples homem, um pastor de ovelhas, e fez dele o rei de Israel. Como nós sabemos, Davi, apesar de ser sucessor, escolhido e ungido, ele nunca levantou a mão contra Saul. O filho de Saul, Jonatas, se tornou um grande amigo de Davi. Jonatas tinha um filhinho, Mefibosete. Quando finalmente morreram Saul e Jonatas, numa batalha, a babá daquela pequenina criança, imaginando que, como de costume, todos aqueles que pertenciam à linhagem real seriam mortos, ela saiu às pressas com aquela criança no colo, e dizem os historiadores e os comentaristas bíblicos que a criança caiu das suas mãos, num tombo que causou um ferimento muito acentuado, e a criança ficou aleijada, como diz a Bíblia, de ambos os pés. Quando o reino de Davi estava bem estabelecido, algum tempo depois, ele deseja usar de graça, resolve demonstrar graça para alguém da família do seu grande amigo Jonatas, filho do seu antecessor Saul, que também tinha sido o seu grande inimigo. Davi então pergunta se havia sobrado alguém da família de Jonatas. Alguém que conhecia veio até o seu encontro e disse: olha, tem um camarada na cidade de Lodebar, uma pequenina cidade, bem pequena, e ele disse assim: vai e traga-o aqui. Se você prestou atenção no texto bíblico, quando Mefibosete apareceu, ele nem sequer levantou o seu olhar para Davi, cabeça baixa, e Davi diz assim: é você, Mefibosete? E ele disse: sim, Senhor, sou o teu servo. Assim cumprimentavam o rei. Quando ele então ouve do rei as palavras: olha, não tenha medo, não se preocupe, não lhe farei nenhum mal, pelo contrário, eu vou restituir tudo que pertencia ao seu avô, a você, e a partir de hoje você vai comer aqui no palácio real, à mesa do rei, junto com o rei. Grandioso privilégio. E ele então olha para o rei e diz assim: quem sou eu? Por que é que o rei está se importando com um cão morto como eu? Eu quero refletir com vocês e fazer a seguinte aplicação. Aqui, nestes versos, Davi é uma bela ilustração da graça divina. A sua atitude é uma bela ilustração da graça de Deus. Esta história retrata muito bem também a nossa situação como pecadores. Mefibosete pode representar eu e você, pequenos, frágeis, destituídos, uma palavra ainda melhor, indignos, e por que não dizer figuradamente, aleijados pelo pecado. Davi aqui pode representar Jesus, o Salvador do universo, aquele que pode restituir, aquele que pode tornar digno, aquele que pode conceder novamente um lugar à mesa. Bem, nesta reflexão, nós precisamos entender a nossa real condição. É vital reconhecermos a nossa real condição.
É preciso ter uma correta visão de nós mesmos para desenvolvermos uma correta visão de Deus, para que Ele atue poderosamente na nossa vida. Você precisa entender, à luz da Bíblia, quem é você. Portanto, quando nos perguntam assim, quando perguntam para você quem tu és, biblicamente falando, o correto seria dizer: eu sou um pecador. Eu comentava ali no estudo da lição de que nós, adventistas em especial, costumamos dizer assim: as pessoas lá de fora. Já ouviram alguém dizer assim? As pessoas lá do mundo, né? Os ímpios. Como se nós fôssemos diferentes. Nós todos somos pecadores e carecemos da graça de Deus. Eu sou um pecador. O que quer dizer isso? Por isso é necessário nós entendermos o que é pecado. Algumas lições da escola sabatina já nos trouxeram uma compreensão aprofundada sobre o que é pecado. Eu queria que esse microfone chegasse aí perto de vocês, mas ele vai chegar até aqui. O que é pecado? Se você tivesse que usar um verso da Bíblia para dizer o que é pecado, qual verso que apareceria na sua cabeça? Olha aí. A jovem aqui disse, mas eu sei que é o mesmo verso que apareceu na cabeça de todo mundo, né? Pecado é transgressão da lei. Essa é a típica definição de pecado para nós adventistas. Mas hoje nós vamos ver rapidamente, porque não é exatamente esse a grande temática da nossa reflexão, mas nós precisamos entender o que é pecado. E se você entender pecado apenas por esse verso, você não entende nada de pecado. Você não tem um conceito bíblico aprofundado para a palavra pecado. Se nós fôssemos para o original, você vai encontrar 12 palavras diferentes na Bíblia, todas elas se referindo a pecado. O próprio texto original, texto bíblico original, nos leva à compreensão de quão é complexo o pecado e como ele nos infectou de uma forma a nos desorientar completamente em todos os aspectos. Bem, mentir é pecado? Olha que pergunta. Não é pecado. Ninguém pode sair agora, tá? Roubar é pecado? Já ficou em dúvida agora? É pecado, irmão? Pois é, roubar não é pecado. Eu estou usando uma técnica aqui para provocar vocês, tá? Adulterar é pecado? Nós aprendemos assim até aqui, né? Mas adulterar não é pecado. O que é pecado? Nós encontramos muitas definições para pecado. Eu gostaria de separar com vocês agora pecado, condição e pecado, ato. Pecado, ato é a consequência. Ok. Quem vier à tarde na devolutiva vai saber por que eu ganhei o microfone sem fio, tá? Pecado, ato é a consequência, é o sintoma, é o resultado de algo. Atos pecaminosos, ok? Acho que eu não vou poder me afastar muito ali, né? Está começando a entender? O que é pecado? Pecado, condição. Quando eu digo assim, que eu sou um pecador, eu estou falando da minha condição. Condição de pecador. Nesta concepção, pecado é uma doença, um vírus, uma infecção profunda
generalizada, que promove, que provoca toda série de trágicos sintomas. Então, aquilo que você chama de pecado são apenas os sintomas. Numa conclusão, nós diríamos que os atos pecaminosos são apenas a ponta do iceberg de um problema muito maior chamado depravação humana, ou pecado-condição. Deu para entender, irmãos? Lembram de um iceberg? Pensa num iceberg. A parte que aparece visível aos olhos é a parte maior ou menor? Menor. Eu estou dizendo que aquilo ali são os atos pecaminosos. Pecado é todo o iceberg. Anos atrás, em São Paulo, fizeram uma exposição acho que da França, se não me engano, e eles preservaram num cadáver as artérias, veias e vasos. Nós todos sabemos que o nosso corpo é totalmente ramificado, artérias, veias e vasos. Imagine como é um cadáver só com as artérias, as veias e os vasos. Agora pense de que tudo aquilo é como se fosse a raiz do pecado dentro de você. Só há uma solução para o pecado. Não minimize o grau infeccioso do pecado. Não minimize o quanto esse vírus pode entorpecer, aviltar a mente. Não minimize o quanto o pecado pode nos tornar seres altamente depravados, com todos os sentidos depravados, porque se você minimizar, você vai minimizar a solução para o pecado. Todo o plano de Deus, toda a instrução bíblica de Gênesis a Apocalipse, todo o trabalho celestial, se é que podemos dizer assim, resume-se para resolver em nós o problema ocasionado pelo pecado. Foi este mal terrível que trouxe Deus a nós. Se você relembrar o plano da salvação, o plano da redenção, rapidamente, vamos relembrar? Primeiro aspecto do plano da salvação, o plano da redenção: justificação, não é isso? Na justificação, eu vejo Jesus na cruz, vertendo o seu sangue para me salvar. Daí eu digo o seguinte: em Cristo eu sou um vencedor. Como diz Romanos, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isto é justificação. É a justiça de Jesus imputada a nós. Um ato forense de Deus. Nós não nos tornamos justos. Ok? Deus nos considera justos em Jesus. Não há justiça nenhuma em mim. Eu posso ter justiça de Jesus em mim. Neste momento eu entendo que estou livre da condenação do pecado. Quem nos livra da condenação do pecado? Jesus. Livre da condenação do pecado. Era preciso que alguém que não pecou morresse na cruz para nos salvar. Esse é o primeiro ponto. Livre da condenação do pecado. Depois vem o segundo estágio da justificação, da salvação, que é a santificação. Nele estamos, ou devemos estar. No processo de santificação, eu posso receber poder através do Espírito Santo para não cometer atos pecaminosos. Vou cometer ou não vou? O que diz a Bíblia? Se cometer, tens advogado no céu. Então,
é a obra, a justificação é a obra de Jesus por nós. A santificação é a obra de Jesus em nós. É poder, é esse poder que nós precisamos para não cometer atos pecaminosos. Mas eu ainda sou um pecador. Se pecar, tens advogado no céu. Neste período, eu devo alimentar a natureza de Cristo em mim, para viver vida correta aos seus olhos. Se não alimentar esta natureza, a outra fica viva e robusta com as migalhas que caem. Muitos crucificados no tempo de Jesus sobreviviam na cruz, igual o velho homem que é crucificado. Às vezes a gente fica dando alimento para ele lá na cruz, e às vezes ele fica mais forte do que a natureza, a nova natureza de Cristo em você. Então, livre da condenação do pecado, poder através do Espírito Santo para viver vida correta aos olhos de Deus e viver uma vida livre, agora não mais dominada pelo pecado, e um dia a glorificação, livre para sempre da presença do pecado. Viram que no plano da salvação, tudo envolve a solução de Deus para resolver o problema ocasionado pelo pecado? Não pode ser algo simples. Uma doença profunda, invasiva, que promove toda a série de trágicos sintomas. Quando nós temos uma correta visão disso, irmãos, nós entendemos por que Paulo disse assim: olha, dentre todos aqui eu sou, que disse ele, o maior dos pecadores. Vamos ver se vocês entenderam. Como é o nome do irmão? Gilberto. Não vou fazer pergunta, irmão, fica tranquilo. O irmão Gilberto, e aqui está o Moisés. Esse eu conheço. Se o irmão Gilberto passar um mês sem cometer nenhum ato pecaminoso, o que ele será no final do mês? Um santo, imaculado. Ele vai ser o quê? Um pecador. Todos concordam? Um pecador. Né? Vou fazer uma outra comparação. Aqui está à minha direita um homem bondoso, um homem consagrado. Vamos ver se vocês entenderam direitinho. Um homem consagrado, leitor da Bíblia, prega o Evangelho, dá 15 estudos bíblicos por semana. Trouxe já várias pessoas ao batismo. Uma pessoa que vive uma vida familiar ajustada, dedicada. Pensa num homem bom, esse homem aqui, ok? Pensaram aí? Põe até mais adjetivos. Agora aqui à minha esquerda está um malfeitor, ladrão, mentiroso, irresponsável. Pensa num indivíduo ruim, uma escória da sociedade está aqui. Em termos de condição, eles são diferentes? Não são diferentes? Os dois são o quê? Pecadores. Então quer dizer que o mais consagrado entre nós aqui, o mais santo entre nós aqui, e o menos consagrado aqui entre nós, em condição, são iguais, são pecadores. Compreende, irmãos? Existe alguma diferença? Existe uma diferença. Ellen White diz assim: quanto mais perto eu me aproximo de Jesus, mais claro fica diante dos meus olhos as minhas imperfeições. Essa é a diferença. Um homem consagrado, dedicado a Deus, sob a sua disciplina, instrução e orientação, ele enxerga sem miopia, sem cataratas, sem cegueira, a sua real condição. E vez
vez por vezes, sempre, ele está caindo aos pés da cruz e dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Irmãos queridos, foi dentro desta perspectiva, foi entendendo isso, que Paulo disse: olha, dentre todos aqui, eu sou o pior dos pecadores. O tema dessa nossa reflexão é: pequeno à sua própria vista. Eu fui então buscar na Bíblia onde esse princípio aparece. E eu parei, eu estava preparando o sermão, parei porque não ia dar tempo contar todos os episódios bíblicos onde este princípio aparece. Vamos ver alguns? Já citei Paulo: pequeno à sua própria vista, para ser grande aos olhos do Senhor. Vamos aos dois ladrões na cruz. De um lado, um dizia assim: você não é o tal que cura os doentes, os enfermos, e até ressuscita mortos? Não foi você que curou, que ressuscitou um camarada que já tinha 4 dias morto? Todo mundo ficou sabendo disso. Então, rapaz, resolve o teu problema e o nosso aqui. O que o outro disse? O outro disse assim: fulano, fica quieto, cala a tua boca, você não sabe o que está falando. Este que aí está nada fez, mas eu e você, nós somos o quê? Pecadores, malfeitores, nós fazemos o mal para a sociedade. Veja que, irmãos, este é o princípio bíblico que a nossa vida, a nossa trajetória cristã, a nossa experiência cristã precisa produzir. Aquela foi basicamente a experiência cristã daquele ladrão. E para ele Jesus disse o quê? Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Pequeno à sua própria vista, para ser grande aos olhos do Senhor. João Batista, grande pregador, eloquente, multidões o ouviam, consciente da sua missão, uma morte que nenhum de nós consegue entender. Eu quero perguntar lá no céu para Deus sobre a morte de João Batista. Quando não o ouviam mais, quando os próprios discípulos de João Batista, que ouviam os seus sermões, quem sabe reproduziam os seus sermões, chegaram para ele e disseram assim: mas João, ninguém te ouve mais, onde está aquela grande multidão? Olha aqui, 30 pessoas, o que está acontecendo, João? Você perdeu o seu prestígio, você não está mais aparecendo. O que João Batista disse? Importa que ele cresça e que eu diminua. Pequeno à sua própria vista, para ser grande aos olhos do Senhor. João Batista entendeu que quem aparece é Jesus. João Batista entendeu que nós somos o prego, Jesus é o quadro. Quem aparece? É o prego ou o quadro? Ou você vai na sua casa e enche a sua casa de pregos? É assim que você faz? Então, na vida do cristão é Jesus que aparece. Porque quando é o prego que aparece, eu acho que Satanás vai lá e pendura alguma coisa fétida para aviltar, para manchar, para fazer avivar essa natureza terrível que nós temos. Vamos a outro, Isaías. Quando Isaías escreve sobre a justiça humana, o que ele diz? Que a nossa justiça é semelhante trapo de imundícia. É Isaías também quem diz que nós somos menos do que nada. Só os matemáticos explicam isso, né? Menos do que nada.
Menos um, menos dois, menos do que nada. Pequeno à sua própria vista para ser grande aos olhos do Senhor, consciente de quem é ou do que significa ser pecador. Quando nós temos essa consciência, irmãos, nós andamos de joelhos. Quando nós temos esta consciência, nós entendemos por que a Bíblia diz, quando refere-se a Jó, que ele era, além de reto, íntegro, temente a Deus, um homem que se desviava do mal, porque tem consciência das suas limitações. Às vezes a gente fica rodeando o mal, dizendo não para ele. Quem rodeia o mal dizendo não, mais hora menos hora vai dizer, porque conhece a sua natureza. A história de Davi, eu li isso no livro Educação. Samuel vai à casa de Jessé para ungir o rei de Israel. Antes de ir, Samuel diz assim: Senhor, me dá umas dicas aí. Quais são as características do homem que o Senhor vai ungir rei hoje? Deus disse para ele o quê? Deus às vezes diz assim para a gente. Deus disse para ele assim: Samuel, vai e eu te mostrarei. Eu imagino Samuel pensando assim: puxa vida, eu queria saber algumas dicas aí, né? Como é que eu vou saber? Aquele homem tem vários filhos. Uma característica física, algo visível, né? Mas Deus disse: vai e eu te mostrarei. Não é assim que Deus faz com a gente às vezes? Vai e eu te mostrarei. Você não tem a resposta, você não sabe, mas confie. Vai e eu te mostrarei. Deve ter sido assim que vocês reformaram esse belo templo. Vai e eu te mostrarei. Bem, Samuel foi. Veio o primeiro filho. Diz a própria Bíblia que até Samuel pensou assim: é esse. Jessé pensou assim: não, eu vou mandar esse camarada aqui, porque vai ser, não tem jeito, não tem chance para os outros. Vai ser esse aqui. Colocou uma bela roupa nele. Disse: olha, você vai entrar com um ar bem imponente, forte, olho fixo, olhar de um rei. Foi escolhido? Não foi escolhido. Veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto. Eu imagino que o Samuel já estava desesperado. E Ellen White, no livro Educação, diz assim: acabaram-se os filhos. E Samuel diz assim: Jessé, não tem mais nenhum? Jessé disse: olha, você tem certeza que não é nenhum destes aí? Tenho. Ele disse: só tem mais um, mas eu nem convidei para essa reunião. Ele é o mais novo, ruivinho. Ele ficou lá cuidando das ovelhas. E mandaram chamar Davi. Sabe o que diz a inspiração? Diz que aqueles homens, aqueles outros filhos, eles eram arrogantes. E a Ellen White usa o seguinte termo: cheios de si. Síndrome de Tassi. Conhece? Os jovens falam lá em São Paulo a síndrome de Tassi. Está se achando. Está se achando, né? Às vezes a gente está assim, né? A gente está se achando, né? Se nós entendêssemos direitinho a nossa condição, jamais absorveríamos esta síndrome. Arrogantes, presunçosos, cheios de si. Mas quando ela refere-se a Davi, diz assim: pequeno à sua própria vista. Deus não vê como vê o homem vê o exterior, Deus vê o interior. Pequeno à sua própria vista para ser grande aos olhos do Senhor. Pedro, Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, você me ama? Pedro disse: com certeza. Pedro era um indivíduo de respostas rápidas, viu? Sanguíneo.
Eu te amo, Senhor, e tenho convicção disso. Jesus olha de novo para ele e diz assim: Pedro, você me ama? O que ele disse? Sim, Senhor, eu te amo. Eu devolvo o dízimo, eu dou estudos bíblicos, eu vou para a igreja quarta, domingo e sábado. Tem gente que só vai no sábado. Eu vou até no programa jovem, que a maior parte da igreja não vem. Pedro lembrou de atividades, corretas atividades, mas que, se não tiverem com os pés na plataforma correta, são meras atividades, muito comuns naquele tempo. Por isso Jesus disse: cuidado, vocês me honram com os lábios, mas o vosso coração está longe de mim. Os judeus buscavam, no final das contas, algum tipo de mérito para si, algum tipo de salvação própria para si mesmo. Bem, Jesus olha nos olhos de Pedro e pela terceira vez faz a mesma pergunta. Isso é intrigante para qualquer pessoa. E diz assim: Pedro, você me ama? Qual foi a resposta de Pedro? Senhor, tu sabes de todas. Irmãos, vocês sabem o que Pedro estava querendo dizer com esta palavra? Lá no original, a compreensão é que Pedro estava dizendo assim: Senhor, eu aqui não valho nada, tu és grande e poderoso. Viram o princípio novamente? Pequeno à sua própria vista, para ser grande aos olhos do Senhor. Daí eu fiquei pensando, nesse meu estudo, será que no céu vai ser assim? Vamos relembrar? Todos nós vamos para o céu. Que grande e maravilhosa viagem será. Agora nós chegamos no céu, foi bem rápido, né? Não tem tempo. Os portais celestiais se abrindo. E quem estará lá para nos receber? O próprio Jesus, Salvador. Ele vai olhar para você. E quando o olhar de Jesus cruzar o seu olhar, é como se você estivesse ouvindo Jesus dizer assim: eu conheço você. Eu sei quem é você. Você frequentava a igreja de Madureira, lá no Rio de Janeiro. Eu conheço a história da tua vida. Eu conheço os altos, os baixos. Eu conheço você. Que bom que você está aqui. Vinde benditos de meu Pai. Você e eu, nós vamos receber uma pedrinha branca com o nosso novo. Olha, eu gosto do meu nome, mas eu estou louquinho de vontade de receber meu novo nome. Mas há uma outra coisa que nós vamos receber. Todos nós receberemos uma coroa. Uma coroa de ouro com estrelas. Quantas estrelas terão na sua coroa? Olha, não parei para pensar nisso. Mas todos nós receberemos uma coroa. Sabe o que diz Ellen White, irmãos? Quando todos os salvos receberem a coroa de ouro, a um só tempo, a começar por Adão, todos irão depor as suas coroas aos pés de Jesus e vão dizer assim: digno é o Cordeiro de Deus, pequenos à sua própria vista, para ser grande aos olhos do Senhor. Eu não tenho nenhuma dúvida de que, se vislumbrarmos alguém no mais alto posto, no patamar mais alto que um cristão pode chegar, lá você vai encontrar uma pessoa de joelhos aos pés da cruz, dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Que Deus nos abençoe. Amém?